Olá, meus amigos, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais uma questão do dia. Lembrando sempre que para você ter acesso a essas questões que eu posto diariamente no Instagram, basta me seguir, @professor_Rosenthal, conforme está aqui embaixo. Vamos ver agora uma questãozinha de concordância verbal. Ele pede a opção correta, né? E bem o estilo FCC, em que os elementos estão fora de ordem, então você tem que repensar cada frase. Você tem que reconstruir, repaginar a frase mentalmente. Sobrevieram à tragédia de 11 de setembro consequências profundas. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica consequências profundas sobrevieram. Então, este verbo sobrevir está na terceira pessoa do plural porque concorda com consequências profundas. Consequências profundas sobrevieram à tragédia. Ah, Rosenthal, o sujeito não poderia ser tragédia? Nunca. Por quê? Porque tragédia é precedido desse A com crase. Se esse A está com crase, é porque esse A é preposicionado. Então, esse primeiro verbo está correto. Tá legal? Consequências profundas é sujeito, está no plural, o verbo está no plural. Como a psicose a que se renderam muitos cidadãos nova-iorquinos. Muitos cidadãos nova-iorquinos se renderam à psicose coletiva. O verbo render está concordando com o sujeito, que é muitos cidadãos nova-iorquinos. Muitos cidadãos nova-iorquinos está no plural, o verbo render está no plural. A letra A está perfeita e já é a resposta. Temos uma criança gritando aqui perto. Tá? Bom, vamos lá. Agregou-se ao cotidiano de Nova York, a despeito das medidas de segurança, sentimentos. Opa, vamos colocar a frase na ordem direta. Sentimentos de medo e desconfiança, sentimentos agregaram-se ao cotidiano de Nova York. O sujeito do verbo agregar é sentimentos, tá? De medo e desconfiança. E o núcleo é sentimentos. O verbo agregar tinha que estar no plural. Agregaram-se. Letra C. Uma certa soberba, característica dos americanos, mesmo depois do atentado de 11 de setembro, uma certa soberba não se aplacou. O sujeito do verbo aplacar é uma certa soberba. Repare que ele coloca duas intercalações. Primeira, característica dos americanos. Segunda, mesmo depois do atentado de 11 de setembro, tá? Mas a sequência de uma certa soberba é o verbo aplacar. Uma certa soberba não se aplacou. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Letra T de dado. Muitas vezes decorre de uma grande tragédia coletiva, como a de 11 de setembro, sentimentos confusos. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica sentimentos confusos decorrem de uma grande tragédia coletiva. Ou seja, sentimentos coletivos é sujeito. E esses sentimentos coletivos decorrem. Como sentimentos coletivos está no plural, o verbo decorrer deveria estar no plural. Decorrem de uma grande tragédia coletiva. Por fim, letra E. Sobrevivem, até mesmo depois das grandes tragédias, a tendência dos homens. Opa, quem é o sujeito do verbo sobreviver? É a tendência dos homens. Isso tudo aqui é o sujeito. O núcleo do sujeito é tendência. E tendência está no singular. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica a tendência dos homens sobrevive. O verbo sobreviver tinha que estar no singular, concordando com tendência. Então, confirmamos resposta letra A. Valeu, galera. Questãozinha muito bonitinha de concordância verbal, com os termos fora de ordem, exatamente como a FCC sempre trabalha. Continue me seguindo e amanhã teremos outra questãozinha linda e inédita para vocês. Um grande abraço.